Boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos mais uma reunião da noite, mais um evangelho. E vamos então fechar os nossos olhos para fazermos a nossa oração inicial e na sequência falaremos um pouco sobre o tema de hoje, ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos nos concentrar e levar os pensamentos a Jesus. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa vida, pela nossa encarnação. Querido Jesus, abençoe a nossa reunião da noite. Nos auxilia, Senhor, para que possamos compreender a nossa situação espiritual, nos melhorando e crescendo cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, o nosso trabalho. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco, Divino Mestre, que assim seja. Então, nós vamos abordar hoje o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nos diz a doutrina espírita que é muito importante termos a consciência que estamos aqui na Terra para cumprir um programa de vida, um programa da nossa existência. Então, não foi pelo acaso que o Criador da vida nos pôs aqui, nos trouxe a este mundo, ao mundo escola chamado Terra. Por isso, existem muitas coisas que nós devemos realizar. Fazem parte do nosso aprendizado, do nosso processo de crescimento espiritual. Temos compromissos a atender e por isso é muitíssimo importante que tenhamos essa consciência de que há deveres que nos pertencem a nós pessoalmente e há compromissos que pertencem a nós coletivamente. E ao refletir a respeito desses compromissos, vamos observar que tudo o que precisamos conquistar no mundo espera o nosso esforço. Não é só no campo material, da compra, da troca, do consegue isso, consegue aquilo, mas tudo o que fazemos na Terra é assim que se sucede. Se quero ser músico, por exemplo, não serei músico apenas falando que desejo ser. E isso exigirá disciplina diária de ler, de estudar, de tocar, de interpretar. É por isso que encontramos violinistas, violonistas, pianistas de raríssima beleza que nos emocionam com a sua interpretação. Mas nós ignoramos os esforços que eles empreenderam para chegar a este nível de virtuosismo, de beleza a que se consagraram. Nós na Terra, diz a doutrina espírita, precisamos fazer a nossa parte. Por isso, nós, espíritos eternos que somos, quando desejamos nos superar para alcançar um estado de felicidade, de plenitude, então nós devemos realizar todas as lutas no sentido de alcançar esse objetivo que temos em mente. Todos temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço, para podermos também contarmos com o auxílio divino. Nenhum de nós pode prescindir dessa ajuda divina, mas não podemos pensar que os céus vão realizar o papel nosso, aquilo que nos compete, o que é o nosso dever. Diz a doutrina espírita que é ingenuidade imaginar que se eu vou fazer um determinado concurso, por exemplo, os espíritos terão que me ajudar, que Deus terá que me ajudar para passar nesse concurso. De maneira alguma.
Isso não corresponde à lei da vida, à lei de justiça, à lei do mérito. Disse Jesus: faze a tua parte, que o céu te ajudará. Então nós podemos pedir sim ajuda a Deus, aos bons espíritos, aos santos, aos seres de nossa crença e de nossa fé, que nos protejam, mas não para fazerem a prova do concurso para nós, não para prestar o concurso no nosso lugar. É para nos ajudarem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que na hora dos exames possamos estar tranquilos e tudo aquilo que já se estudou aflore organicamente bem, mentalmente bem, fisicamente bem. É por isso que pedimos a ajuda dos céus. Faze a tua parte, disse Jesus, e o céu te ajudará. Allan Kardec esclarece que as frases que iniciam o texto de Mateus têm o mesmo significado do ajuda-te e o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, diz ele, sem o qual não existe progresso, pois é o trabalho que põe em ação as forças da inteligência. E do ponto de vista moral, afirmam os espíritos superiores que essas palavras de Jesus significam: pedi a luz e que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não serão jamais recusados. Batei a porta e ela se vos abrirá. Muitos então se queixam dizendo: mas por que Deus colocou essa dificuldade no meu caminho? Por que essa dor veio para mim? Essa família problemática? Mas compreendemos com a doutrina espírita que todo o mal que existe em nós é fruto da nossa imperfeição, das nossas escolhas, porque enquanto não desenvolvermos o nosso potencial intelectual e moral, sofreremos as consequências dos nossos atos, bons ou maus, agradáveis ou desagradáveis, na razão, é claro, do nosso entendimento. Como espíritos eternos, estamos fazendo a nossa evolução através das reencarnações, tendo sempre as oportunidades de progresso sucessivo, passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Sem o trabalho individual, esse progresso não seria realizado. Assim, pedir, buscar, bater a porta deve ser feito com fé, com trabalho, fazendo cada um a sua parte. Por isso, neste tempo de isolamento social que estamos vivendo, que é um convite não só de reclusão social, mas também de reclusão íntima, devemos meditar para alcançarmos uma melhor compreensão da vida, seus desafios e como superarmos os problemas crescendo espiritualmente. Nos ensina o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos assim de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Diz André Luiz: ontem perturbação, hoje reequilíbrio. Ontem o poder transviado, hoje a subalternidade edificante. Ontem a ostentação, hoje o anonimato.
Ontem a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimônia. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Afirma o Espírito Emmanuel. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permite parafrasear acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Continua dizendo Emmanuel: ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando os outros, e o céu te ajudará. A inteligência suprema, o perfeito indefinível, através de suas leis magnânimas, abarca toda a humanidade em imenso hospital de luz. Diz ele: por isso é nosso dever nos melhorar ao ativar as virtudes íntimas por nós mesmos ou nos permitindo acolher subsídios dos que estão avante e com quem conseguirmos sintonizar. Lembrando sempre que a alma modesta atrai com a força da simpatia aqueles em cuja bandeira de movimento ascendente tem gravado o lema: faze o bem sem olhar a quem. E os mensageiros dirão: assim seja, tanto na terra como no céu. E nessa escada de vibração luminosa, afirma Emmanuel, sejamos o degrau que acima capta o clarão vizinho e abaixo projeta o seu. Trabalho de solidariedade homogênea, alimentando pela raiz divina do amor, na forma de generosidade plena e potencialidade inesgotável. Que nossa fé seja operante, pois cabe a nós construir o reino de Deus em nossos corações. Nos ensina o Espírito Joana de Ângeles no livro Refletindo a Alma, psicografia de Divaldo Franco, que todos temos a nossa sombra. Afinal, somos herdeiros de comportamentos pretéritos, moralmente endividados. Nós somos o acúmulo da aprendizagem, organizada no nosso inconsciente, e o resultado moral e intelectual do que soubemos fazer de nós mesmos ou pelos outros. E neste processo, vamos procedendo pelo bem, mas também ainda caindo no mal. Ambos geram uma informação no inconsciente que molda o nosso caráter moral. E se dominados pela ignorância, temos mais dificuldades em manter o comportamento assertivo, a harmonia íntima, diz Joana de Ângeles. E nesse embrulho da vida moderna, em que procuramos resolver as nossas questões íntimas pela compra de tecnologia, pela satisfação de prazeres de gratificação imediata, ou pela imposição do status, do poder, de outros adornos sociais, criamos esconderijos em nós mesmos. E ao nos escondermos por detrás desse ego adoecido, é natural que ganhemos as ditas doenças da psique, ou seja, que espiritualmente fiquemos debilitados, porque nos distanciamos da compreensão das nossas perguntas internas, conduzindo-nos às aflições íntimas. Por isso, Joana de Ângeles, trazendo uma abordagem mais psicológica a respeito desse tema, irá dizer que no capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, lê-se os seguintes ensinamentos de Jesus: buscai e achareis, e ainda ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Diz Joana de Ângeles
que isto significa que aquele que busca em si as respostas vai encontrá-las, pois somos um depósito de saber e conhecimentos acumulados. Se procuramos as respostas sobre as nossas angústias, medos ou debilidades, encontraremos formas de lidar com elas, desde logo melhorando a nossa relação conosco mesmo e com os outros. Nesse sentido, diz Joana de Ângeles, a ajuda que habitualmente buscamos para lá de nós, para fora, por exemplo, pedindo-a aos céus, na verdade, vamos encontrá-la em nós mesmos. Ela não está nas máscaras, adornos sociais, materiais, ou na satisfação de necessidades excitadas pelo ego. Esse é o tipo de ajuda que equivocadamente buscamos para fora de nós. Mas, para nos ajudarmos, devemos usar a meditação, a oração e a harmonia com a natureza como meio para nos pormos em sintonia com o nosso eu profundo e, neste processo, receber, o apoio dos nossos amigos do plano espiritual. E essa ajuda, diz Joana de Ângeles, do plano espiritual, pode chegar-nos na forma de uma inspiração à resolução de um problema, de apoio à criatividade, de estímulo à ação, pode ainda chegar-nos como um suporte à intuição. E continua Joana de Ângeles dizendo: nenhum de nós existe para viver em competição conosco ou com os outros, mas sim para evoluir espiritualmente, ou seja, para desenvolver o ser total, que se manifesta nas suas facetas intelectivas, racional, emocional e espiritual. Os impedimentos a essa natural evolução têm origem nas nossas escolhas, no nosso comportamento, nas prisões que nos amarram aos ciclos de repetição e dependência em que vivemos. Fazemos isso sem que ganhemos consciência de que as piores prisões são os nossos conteúdos inconscientes, onde se encontra a sombra que deve ser confrontada, que deve ser trabalhada. Quando então começamos a compreender as leis morais de Deus, as leis morais da vida, como a lei de causa e efeito, por exemplo, passamos a raciocinar sobre a necessidade de fortalecermos, por exemplo, a paciência face aos obstáculos que a vida nos apresenta. O manancial de conhecimento que observa esse assunto está reunido nas 5 obras da codificação espírita organizadas por Allan Kardec, a partir das explicações dos espíritos sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: em verdade, vos digo que quem não atender a meu chamado por amor, o atenderá pela dor. Uma vez mais, então, somos chamados à atenção para a prática do bem, para a correção da nossa conduta. A dor a que Jesus se refere é o instrumento para nortear a debilidade moral, perdoando a nós e aos outros, ajudando para que sejamos ajudados. Então, eu vou encerrar a mensagem desta noite com um singelo poema do espírito Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, cujo tema é Ajuda sem descansar, e que diz assim: indaga, estuda, observa, mas se queres avançar, ajuda sem descansar. Se alguém te feriu, esquece, foge à revolta e ao pesar, vencendo as trevas da senda, ajuda sem descansar. Problemas dilacerantes, se intenta solucionar, não percas tempo com conflitos,
ajuda sem descansar. Há amarguras, labirintos, provações por destrinçar. Não discutas, não te irrites, ajuda sem descansar. Se a calúnia te visita, não vale desesperar. Para esquecer os detritos, ajuda sem descansar. Não te queixes de ninguém, não desdenhes suportar. Hoje, aqui, agora e sempre, ajuda sem descansar. Labéus e chagas alheias, não busques enumerar. Se a paz te inspira o roteiro, ajuda sem descansar. Se aspiras a grande luz nas bênçãos do eterno lar, não te detenhas nas sombras, ajuda sem descansar. Se o mal te golpeia, ó vida, faz o bem, mesmo a chorar. Quem semeia com Jesus, ajuda sem descansar. Na alegria ou na tristeza, não deixes de recordar que tudo pertence a Deus e ajuda sem descansar. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos ilumine, nos proteja sempre e nos dê a sua paz. Vamos mais uma vez então fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa breve mensagem da noite. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nos ensinaste, pela nossa vida, nossa encarnação, pela ajuda que sempre vem do plano espiritual para que possamos vencer as nossas limitações, para que possamos superar a nós mesmos e seguir adiante. Senhor, dai-nos a oportunidade de trabalhar no bem, de ajudar sempre, de fazer o bem, de praticar o amor. Ensina-nos, Senhor, a superar as dificuldades, sempre pela prática do bem e da caridade. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e sigamos o Cristo.